E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa jornada em Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre os versículos 9 e 11 do capítulo primeiro de Apocalipse. Vamos nessa? Deixa eu compartilhar aqui o Logos, que é onde nós estamos fazendo a nossa leitura bíblica. E aí a gente vai continuar essa nossa jornada, né? São vídeos curtos para que nós possamos entendê-los de forma mais objetiva possível, de forma mais clara possível, tá bem? Então nós vamos tratar agora dos versículos 9 e 11 somente, tá? E no nosso próximo vídeo a gente trata dos versículos restantes, finalizando o capítulo primeiro, tá? Então veja o que diz os versículos 9 e 11. Diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: O que vês escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, tá? Então vamos entender o que esses dois versículos aqui estão nos ensinando, estão nos mostrando, né? Primeiro que o versículo 8, se você prestar atenção aqui, ó, aqui está o versículo 8, ele termina com as palavras de Jesus dizendo, olha, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o início, eu sou o fim. O que ele está querendo dizer com isso? Que ele é eterno e que ele é imutável e que ele é o Todo-Poderoso. Ó, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir. Então, da mesma forma como ele começa, né, o capítulo primeiro de Apocalipse. E aí entra então agora João. Agora é João quem vai falar. Eu, né, João, irmão vosso, né? Então a primeira informação que nós temos aqui, que é João quem está falando, e de que ele é irmão dos destinatários do livro de Apocalipse, dessa carta que ele está escrevendo às sete igrejas da Ásia. Olha, eu, irmão vosso, também sou irmão de vocês. É o que ele está dizendo. E aí ele sai dizendo, ó, e também, além de irmão, né, sou companheiro na tribulação, ou seja, companheiro na perseguição. Então, o que vocês estão sofrendo de perseguição aí, eu também sei, porque eu também estou sofrendo a mesma perseguição. Então, nós somos irmãos e companheiros de tribulação. Então, eu sei o que vocês estão passando. E aí ele segue dizendo, ó, nós somos companheiros de tribulação e também do reino, né? Porque fazemos parte do mesmo reino, né? É o reino de Cristo agora que está se expandindo pelo mundo na pregação do evangelho. Então, olha, também somos companheiros do mesmo reino. A mesma mensagem que me alcançou, alcançou vocês. E o reino de Deus, então, é chegado. Então, olha, nós também somos companheiros do mesmo reino. É isso que ele está dizendo. Fazemos parte do mesmo reino de Cristo. E ele segue dizendo, e na perseverança, ou seja, também estamos juntos, estamos perseverando junto. Em que nós estamos perseverando? Em Cristo, né? Em Cristo. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele se apresenta, né, como João, irmão dos irmãos das sete igrejas da Ásia, e que também é companheiro na perseguição, na tribulação, né? E também companheiro no reino, fazem parte do mesmo reino, o reino de Deus, aquele que nos tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, como diz o apóstolo Paulo lá na carta aos cristãos da cidade de Colosso, e também companheiro na perseverança, nós também vamos perseverar, nós estamos perseverando em Cristo, né? Em Cristo, ele segue falando, em Jesus, tá? E aí ele segue dizendo, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha só, o que ele está dizendo aqui? Achei-me, tá? Achei-me na ilha chamada Patmos, o local onde ele estava. Eu já mostrei no mapa aqui onde mais ou menos ficava localizado Patmos e de onde João escreveu para as sete igrejas da Ásia. Então, achei-me naquele local. E aí ele vai dizer agora o motivo, por que ele estava naquele local? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O que isso significa? Por que da palavra de Deus? Porque ele não abriu da verdade de Deus, manifestada em carne, manifestada na pessoa de Cristo. Então ele não abriu mão da palavra de Deus.
aquele verbo que era prometido, que foi prometido a Adão lá em Gênesis 3,15, agora João está dizendo que ele foi perseguido. Ele estava naquela ilha, ele fala aqui, né, companheiro na tribulação, ele estava naquela ilha na condição de exilado por conta da palavra de Deus, por não ter negado a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, eu vi tudo isso. Eu sei que ele é o Filho de Deus. Eu vi o que ele fez, né? Então eu não posso me furtar a isso, eu não posso negar o que eu vi, o que eu vivi e o que eu sou. Então, João se encontra nessa condição de exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, por ter entendido que Jesus Cristo era o prometido de Deus, aquele que foi prometido lá em Gênesis 3,15, estava ali manifestado em carne e que ele era o próprio Deus, né? Na pessoa do Filho. Lembrando, Santíssima Trindade, né? Santíssima Trindade, né, que se divide, que subsiste, melhor dizendo, não se divide, né, mas que subsiste em três pessoas, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, mas são uma só pessoa, né? Um só Deus, melhor dizendo, manifestado nas três pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Então, João, ele viu isso. Então, ele viu, né, a promessa de Deus, o Filho de Deus, que é Deus, que ele vai dizer lá no capítulo 1 do seu Evangelho, que era Deus, né, que é Deus, que é Jesus Cristo. Então, por causa desse testemunho do que ele viu e por não ter abrido mão do que ele viu, ele se encontra nessa condição, na ilha de Patmos, exilado, perseguido. Por quê? Porque não quis cultuar o imperador de Roma, porque só podia cultuar o único Deus, que era o próprio Jesus Cristo, que estava ali, que conviveu com ele durante ali 3 anos do ministério de Jesus, né? Então a gente percebe aqui essas informações nesse versículo 9, né? É isso que está dizendo aqui, está nos mostrando aqui o versículo 9. Veja o que diz aqui o versículo 10, ó, achei-me em espírito no dia do Senhor. O que que significa achei-me em espírito, né? A ideia aqui é de que parece que João ele saiu do espaço-tempo, né? Ele saiu desse espaço-tempo no qual nós estamos aqui, de modo que parece que ele saiu desse espaço-tempo para ter um contato direto com Jesus Cristo. Então, Jesus ia falar com ele diretamente. Então, parece que ele, ó, saiu. A mesma ideia que tem aqui é quando Paulo fala que foi arrebatado, né, ali até o terceiro céu. Então, parece-me que ele se achou nessa condição de espírito. Deus pegou ele, né, Jesus Cristo, agora vem, estamos frente a frente e eu vou te falar agora as coisas. E falar no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor, né? Então, aqui existe uma discussão muito grande, né? Em algumas vertentes teológicas, é o sábado, por conta do Antigo Testamento, é o domingo. Enfim, ao longo da história da igreja, sempre celebrou-se o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, que é o domingo. E por que foi assim desde o primeiro século? Desde o final do primeiro século, segundo século, por que sempre foi assim? Porque é o dia que se celebra a ressurreição de Cristo, né? Então, imagina se o que se ia celebrar quando Jesus ressuscitou, né? Se estivessem presente ali, né? O que seria, o que iriam celebrar os apóstolos vendo Jesus ressuscitar e depois viram Cristo ressurreto mais adiante, mas quando Cristo morreu não acreditavam que Cristo iria ressuscitar, né? Então eles iam celebrar o quê? Celebrar a ressurreição de Cristo. Então esse dia do Senhor aqui é o primeiro dia da semana, dia do Senhor, o dia que Cristo ressuscitou. Tá? Então é isso que João, achei meu espírito no dia do Senhor, no dia que ele ressuscitou, né? O primeiro dia da semana. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Ó. Grande voz como de trombeta, não uma trombeta. Né? Qual é a ideia? Aí eu separei aqui, ó, se você olhar aqui para o outro lado aqui da tela, esse texto aqui de Êxodo, né? Lá no Antigo Testamento. Veja o que diz, ó, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. É como se Jesus falasse para João, ó, é como de trombeta, uma voz como de trombeta, chamasse a atenção, ó, vem para cá agora, que agora eu vou falar contigo, né? Agora eu vou falar contigo. Então, atenta, vira para mim e atenta. Então, é uma convocação, né? Essa ideia dessa voz como de trombeta, né? Convocando João, olha para mim agora que eu vou falar. E aí o texto segue, ó, dizendo, o 11, né? O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
Então, agora, o que que acontece aqui? Jesus arrebata João, ó, vira para mim, João, vira para mim, e agora eu vou falar com você. E o que eu falar para você, você vai escrever. Você vai escrever e vai enviar às 7 igrejas da Ásia, né? Então, é isso que nos mostra os versículos 9, 10 e 11 do capítulo 1 de Apocalipse. Então, o próprio Jesus pega João e agora vai dizer para ele o que Jesus Cristo quer que aquelas igrejas da Ásia Menor saibam. Então, ó, pega e escreve. Escreve isso, que agora a gente vai bater um papo com as igrejas, né? Com aquelas 7 igrejas. Lembrando que ali são os primeiros destinatários, tá? Isso não significa que os escritos aqui de João de Apocalipse foi somente para aquelas igrejas. Óbvio que não, é para a igreja, tanto a igreja do 1º século, do 2º século, do 3º século, do 4º século, do 5º século, até os nossos dias, e os que estão ainda, os eleitos que estão ainda para serem alcançados pela pregação do Evangelho. Tá? Então, o que esses 2 versículos aqui nos mostram é exatamente isso. Jesus termina no versículo 8 falando com João, depois é o próprio João, ele se manifesta, sou eu, irmão vosso, companheiro na perseguição, porque sou perseguido tanto quanto vocês, nós somos também companheiros do reino de Deus, fazemos parte desse mesmo reino e também perseveramos na pessoa de Jesus Cristo. Ele começa falando isso. Então, ele diz que se acha nessa ilha de Patmos por conta da palavra de Deus, por não ter abdicado da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, porque tudo que ele viu, ele não podia se abdicar disso, ele não podia negar o que ele viu, ele não podia negar a realidade, né? Então ele vai dizer, achei-me em espírito no dia do Senhor. Então quando Jesus Cristo pega eles, olha, agora olha para mim, no dia em que Cristo ressuscitou, no primeiro dia da semana, e eu vi por detrás de mim grande voz como de trombeta, né? Então anunciando, agora olha para mim que eu vou te falar, e o que eu vou te falar, escreve as 7 igrejas da Ásia, né? Esse número 7 sempre vai aparecer aqui em Apocalipse, né? As 7 igrejas, esse número da perfeição, da plenitude, né? É essa a ideia aqui, tá? Tinham cristãos em outras regiões? É óbvio que tinha, né? Cristãos em outras regiões. Em próprio na Roma tinha muitos cristãos. Por que que não tem a igreja de Roma, a carta à igreja de Roma, né? Então esse 7 aqui é um simbolismo de completude. São só aquelas 7 igrejas, né? Então é para todo o povo de Deus, tá? Para todo o povo de Deus, tá bem? Então, esse foi o nosso vídeo dessa nossa jornada aqui em Apocalipse, tá bem? Então, na semana seguinte, a gente vai concluir esse capítulo primeiro e aí a gente avança para o capítulo 2, tá bem? Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha, deixa aí o seu joinha, de modo que esse vídeo possa se tornar mais relevante, alcançar mais pessoas, para que mais pessoas possam se interessar aí pela palavra de Deus. Lembrando que a gente já tem um vídeo introdutório, tem um vídeo aqui também já falando no canal dos versículos anteriores ao versículo 9. Então você pode também aí dar uma navegada no canal, temos aí mais de 500 vídeos publicados que vão ajudar você a enriquecer o seu conhecimento teológico. E se você tem alguma dúvida, quer deixar algum comentário, você pode escrever nos comentários que a gente vai ler com carinho e vai analisar. E lembrando que são 2 vídeos por semana aqui no canal. O segundo vídeo a gente continua naquela nossa jornada de descomplicando o texto, em que eu pego um texto bíblico ali, uma pequena perícope, e tento fazer aqui a explicação desta perícope à luz da contextualização canônica, olhando para Gênesis e olhando para Apocalipse, né? O princípio da analogia tespesteós, né? Que Paulo fala em Romanos 12:6, né? A ideia do todo da Escritura, é a Bíblia explicando a ela mesma, perdão, tá bem? Então, mais uma vez, se você gostou, curte, comenta, compartilha e deixa aí o seu joinha. Se inscreve no canal, se você quer ajudar o crescimento desse canal, você pode também se tornar membro deste canal. A gente tem conteúdos exclusivos para membros aqui do canal, tá bem? Então já temos 2 cursos lá na área de membros, um de explicando as heresias ao longo da história da igreja, peguei algumas heresias aí, acho que são 7 ou 8 aulas, não tenho certeza, não lembro agora, tá? E tem também um de introdução à interpretação bíblica. Como interpretar a Bíblia? Que ferramentas usar para interpretar a Bíblia? Né? Como ler a Bíblia? Então, também tem lá, você pode também, ao se tornar membro aqui do canal, antes precisa se inscrever, você conseguirá ter acesso a esses conteúdos que são exclusivos para membros também. E se você deseja contribuir ainda mais, vou deixar o link na descrição desse vídeo de um e-book que eu escrevi sobre educação cristã, um breve ensaio teológico sobre o verdadeiro sentido do termo. Então, se você também deseja contribuir com este canal, você pode adquirir este e-book de 32 páginas, 32 páginas,
que vai ajudar você também nesse conhecimento melhor, mais aprofundado sobre educação. E aí você vai perceber que educação é sim sobre teologia. Então, que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o quiser, porque se Ele não quiser, certamente não irá acontecer.